Se tem uma coisa que assusta e com razão é o infarto. E eu vou te falar uma verdade. O infarto agudo do miocárdio é apontado como a maior causa de mortes no Brasil. E o problema é que muita gente só leva a sério quando já passou do ponto. Então hoje eu vou te explicar de um jeito simples como isso começa, como reconhecer e o que você deve fazer na hora H. Seja bem-vindo ao canal Doutor Descomplica. Quero te apresentar a história do seu José, aquele senhor simpático, motorista de ônibus que com certeza você já cruzou por aí. Ele trabalha o dia inteiro, sentado, há anos, trânsito, buzina, estresse todo dia. E como ele não consegue encaixar a atividade física, foi ganhando peso, está com obesidade. E o seu José carrega o combo clássico: pressão alta, diabetes, colesterol ruim elevado e ainda tem o hábito de fumar. Nos últimos meses, começou uma coisa estranha. Quando ele caminhava distâncias maiores ou passava por um estresse mais forte, vinha uma dor no peito. Só que ele não procurou atendimento, porque ao parar, respirar com calma, a dor passava em até 10 minutinhos. Ele pensou, deve ser ansiedade, deve ser refluxo, deve ser o cigarro, mas será algo pior. Até que num dia, acontece um acidente, batem no ônibus. Seu José fica nervoso, estressado, o coração acelera e a dor volta, só que agora não passa. A dor em aperto, em queimação, fica mais intensa, bem atrás do externo, e começa a correr para o ombro, para a mandíbula, para o braço esquerdo. E junto vem o suor frio, enjoo, vontade de vomitar, uma sensação de que vai morrer. E se ele não seguir a recomendação, isso pode acontecer. Mas calma, como tudo isso acontece? A partir dela, a raiz de todos os males, a aterosclerose. A aterosclerose é uma doença que ocorre no corpo inteiro e é essencialmente o acúmulo de gordura dentro das artérias. Se formam placas de gorduras que vão entrando para dentro das artérias, diminuindo o espaço que o sangue tem para passar. Se isso acontecer nas artérias do coração, as coronárias, surge a angina estável, que é aquilo que o seu José vinha apresentando há alguns meses. Dor no peito que surge quando tem algum esforço físico ou emocional e que melhora com repouso ou com o uso de nitrato, o famoso Isordil. E o que favorece o surgimento dessas placas de gordura, dessa tal aterosclerose? Aquele pacotinho clássico do seu José: obesidade, sedentarismo, não fazer nenhuma atividade física, diabetes descontrolada, pressão alta, LDL alto, tal do colesterol ruim, estresse e tabagismo. O problema é que às vezes essa placa instabiliza e se rompe. Nesse momento, o corpo forma um trombo nessa região e isso impede, bloqueia de vez o fluxo sanguíneo. Isso pode acontecer nas artérias da cabeça e aí surge o AVC. Se ocorrer nas pernas, surge a obstrução arterial aguda. Inclusive, a gente já falou disso em outro vídeo e eu vou deixar aqui no card para você assistir depois. E se ocorrer nas coronárias, nosso foco de hoje, surge o famoso infarto. E pensa comigo, se não chega sangue, não chega oxigênio, o músculo do coração vai sofrer. Esse sofrimento se chama isquemia, e essa isquemia costuma aparecer como dor, a qual chamamos de angina, dor anginosa, que é essencialmente um grito de socorro do coração falando que não está chegando sangue suficiente. E aqui eu preciso te dar um alerta. Nem sempre a isquemia do coração, nem todo infarto vem com a dor clássica. Em algumas pessoas pode vir como o que a gente chama de equivalente anginoso. Ou seja, o coração está sofrendo, mas o grito de socorro não é através da dor. Pode aparecer na forma de uma falta de ar, de um mal-estar, de náusea, vômito, dor na boca do estômago, uma confusão ou até mesmo um suor frio. Bom, seja por algum equivalente anginoso ou então pela dor clássica, principalmente em pessoas com aqueles fatores de risco, o alerta deve ficar em alta. Como no caso do seu José, no dia do acidente em que a dor não passava, o que deve ser feito? Caso você ou alguém próximo tenha algo parecido, como você deverá agir? Chame o serviço de emergência e vá rapidamente para um hospital porque a suspeita é de infarto. E aí vem a pergunta que todo mundo faz: Doutor Descomplica, eu cheguei no hospital, o que vai acontecer? Bom, a equipe precisa agir rápido. Dentro de 10 minutos, eles vão coletar uma história direcionada, conversar sobre o que aconteceu, fazer um exame físico, te colocar no monitor com oxímetro e pegar uma veia, um acesso venoso. E por fim, algo crucial, fazer um eletrocardiograma.
porque é o eletro que vai mostrar se a gente está diante de um tipo de infarto mais grave, o infarto com supra-DST, quando ele está com esse aspecto aqui no eletro que está na imagem para vocês. Nesses casos, a gente sabe que essa coronária fechou completamente e está morrendo um pedaço inteiro do músculo, um pedaço inteiro do coração. Por isso, precisamos correr para abrir essa coronária. Mas antes, Doutor Descomplica, não tem nenhum remédio que é feito nesse momento? Sim. Existem várias opções de medicamentos que podem ser utilizados e que vocês com certeza já ouviram falar. Um remédio para dor, como o nitrato sublingual, o famoso Isordil, o AS, a aspirina. Normalmente é dado 2, 3 comprimidinhos para mastigar e engolir. Pode entrar também aqui o clopidogrel ou algum dos primos dele, como o prasugrel ou o ticagrelor. Um anticoagulante também importante, como a heparina. O oxigênio, se tiver com bastante falta de ar, entre outras opções de medicamentos aqui da imagem. Agora, nenhum desses medicamentos faz o que eu te falei que é importante acontecer. Precisa abrir essa artéria. Isso precisa acontecer. Então, se você está num hospital que tem serviço de hemodinâmica, que tem à disposição o cateterismo, essa é a melhor forma de abrir a coronária. Porque vai entrar o catéter, identificar a obstrução, identificar esse trombo que foi formado na coronária e vai abrir na marra, vai esgarçar essa artéria com um balão e colocar uma molinha ali, vai fazer o que a gente chama de angioplastia. No entanto, isso tem um limite de tempo para acontecer, 1h30, 90 minutinhos desde o momento da sua chegada no hospital. Ah não, Doutor Descomplica, eu procurei atendimento ou fui levado para um serviço que não tem cateterismo. E agora, o que vai acontecer? Então, o tempo limite para o tratamento passa a ser de 2 horas, 120 minutos. Mas cuidado, essas 2 horas não são para te colocar na ambulância. Esse tempo conta desde o minuto em que você chegou nesse primeiro hospital até o minuto em que, lá no outro hospital, o balão já vai estar abrindo a coronária, ou seja, a artéria estará aberta de verdade. Doutor Descomplica, e se não dá para transferir dentro desse tempo? Aí entra uma alternativa, o trombolítico, um remédio que vai tentar dissolver esse trombo. Não é o cenário ideal, mas é melhor do que deixar a artéria fechada. E a grande pergunta é, se fosse com você ou com alguém da sua casa, você saberia reconhecer? Porque no infarto, o maior erro é demorar para agir. Se tiver dor no peito, como no caso do seu José, não espere, procure atendimento. Porque o seu coração pode estar gritando por socorro, você pode estar infartando. E esse foi mais um vídeo do Doutor Descomplica, onde a medicina é explicada como deveria ser, com simplicidade e de um jeito divertido. Se você curtiu esse conteúdo, a melhor forma de retribuir é deixar o like, compartilhar com alguém e, claro, se inscrever no canal e eu te vejo no próximo vídeo.